Voltamos com o nosso primeiro encontro de youtubers aqui em São Paulo. Nós vamos passar a palavra para o deputado estadual Altair Moraes, que é o convidado especial desse nosso encontro. Ele vai contar para a gente um pouco da sua trajetória pessoal, dos seus principais projetos de lei, do seu vínculo com as visões de mundo da direita. Então nós vamos dar a palavra agora para o deputado Altair de Moraes. Deputado, por favor, seja bem-vindo. Oi, galera, tudo bem? Ô, Marcelo, obrigado, hein? Tudo bem, Altair? Tamo aí. Como estamos aí? Tamo aí, estamos trabalhando. Tá curtindo o evento? Tá curtindo? Cara, um evento muito bom, obrigado pelo convite, tá? Sempre Só que a gente vai baixar um pouquinho aqui, tá? Porque saiu nos advogados, tal, então não tem essa linguagem tão técnica, não, tá? Eu sou mais... O deputado é lutador de judô. Né? Não vou mexer Karatê, com tá? Karatê. Desculpa. Quero agradecer a presença do nosso ator. Ah, desculpa, que eu confundi aqui. Não, o primeiro evento foi com os advogados, porque certo. os advogados acordam cedo. Não, né? claro. Não Trabalha chegou muito, até né? agora. Mas nós temos aí, deputado Altair de Moraes. Conta um pouco da sua trajetória, para o pessoal conhecer, por que o senhor resolveu dar sua contribuição para a política. Nós estamos aqui num evento que se chama Política e Liberdade. Isso. Nada mais natural do que ter alguém tem um político, política, pelo menos, né? Exato. Qual a sua trajetória, deputado? Como o senhor chegou aqui na política partidária, então, vamos dizer assim? Né? Então, Marcelo, é o seguinte, eu sou, apesar do meu sotaque europeu, né, o pessoal sabe que eu sou europeu por causa do sotaque bonito desse que eu tenho, eu sou de Veneza, né? Não sei se alguém é de Veneza aqui, italiano, não sei. Não tem, não é? Pois é, eu sou da Veneza brasileira chamada Recife, Pernambuco. Então, Veneza, claro, Veneza brasileira, pô, Recife. Aí, pronto, tenho Nova Veneza, já temos aqui uma pessoa. É bonito, então já tem uma pessoa do mesmo. E o que acontece? Eu sou um filho de uma professora e um policial militar. Eu vim de uma raiz muito humilde, mas graças a Deus, de muito respeito com a família. E como bom nordestino, a gente sempre aprendeu que certo é certo, errado é errado. Eu sempre fui com aquilo. Meu pai sempre dizia isso: olha, se eu mandar, você obedece. Está bom, pai. Aí alguém diz, é opressão de criação e tal. E não é. É o certo é certo, errado é errado. Foi isso que eu aprendi. E cresci no Nordeste e tive vários problemas pessoais e comecei a ser atleta. Comecei a treinar karatê com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade comecei a treinar karatê, com 18 anos já estava na seleção brasileira, servi ao Exército Brasileiro, fui batedor da PE, toquei na noite, fui músico, fui violão, voz e tal e tal. E sempre gostei muito de política, sempre muito envolvido com a política. O que é que eu entendi depois de um certo tempo? Depois de um tempo, eu me tornei pastor evangélico, durante 22 anos, e fiz muito trabalho social, né? Fiz muito trabalho social, em presídios, na rua. E a gente começou a ter esse amor por pessoas, né? Porque eu penso o seguinte, o político, agora eu estou falando do bom e do mal, mas aí do bom hoje em dia, o político que não ama pessoas, não seja político. Se o cara quiser entrar em política e ficar rico, é melhor não entrar, vai estudar, vai ter uma empresa, fazer o que quiser. Ele tem que amar pessoas. E, honestamente, eu sempre gostei muito de política, mas nunca pensei em ser político, nunca passou na minha cabeça. Mas as pessoas começaram a me procurar. Eu sou pastor, licenciado hoje, mas as pessoas que conheciam a gente diziam, poxa, pastor, entra na política. Eu falei, mas para quê? Esse bando de canalha, bando de vagabundo, eu vou ser também mais um. Aí uma pessoa me disse assim, se o senhor entrar numa casa que está muito suja e o senhor vai morar naquela casa, o que é que o senhor vai fazer? Eu vou fazer uma limpeza. Eu falei, então, entra com um balde de cândida, pô. Aí aquilo me despertou com essa filosofia tão bonita e me convenceu. Eu digo, rapaz, é mesmo, eu posso entrar num lugar sujo, talvez não limpe tudo, mas eu limpo pelo menos um pedaço. Aquele pedacinho que eu vou ficar, eu vou tentar limpar. E foi aí, dentro desse pensamento, que a gente ingressou na política. Nós fizemos a campanha, tivemos o apoio das pessoas que nos conheciam, graças a Deus a gente foi bem votado, e estamos aí nesse trabalho político. Agora, 2 coisas que eu quero deixar claro aqui. Nós vivemos hoje numa sociedade bizarra, que o que é certo é errado, o que é errado é certo, né? Hoje as pessoas não podem ter mais opinião de nada. Eu sou do Nordeste, pô. Nordestino zoa com todo mundo, pô. Eu já vi ali o Wagner, o meu amigo já queria dar uma zoada. Mas hoje em dia, você falou que eu estava vendo aqui que vai se falar sobre política e liberdade, né?
Qual é a liberdade que nós temos hoje? O que é que a esquerda fez com a nossa liberdade? O que é que isso é a minha visão. O que é que a esquerda começou a fazer com a nossa liberdade? Começou a cercear a liberdade. Tem liberdade para eles, e para os que não têm um pensamento igual ao deles, não é mais libertário. Então é uma escravidão. Eu vejo que a gente tá retrocedendo, não está nada de evoluindo. Para mim não tem evolução nenhuma. Tem um grande retrocesso. Eu me lembro que o seguinte, eu sou novinho, estou com 50 anos, graças a Deus, mas eu me lembro que o seguinte, o camarada que era homossexual, vou tocar num assunto que todo mundo, não pode falar sei lá, é transfóbico, é homofóbico, é, sei lá, né? É transformer, sei lá o quê. E todo mundo tem medo de falar dessas coisas. Não, mas não pode falar desses caras, porque agora, não sei o quê, meu irmão. Eu tenho o direito de liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Ele não pode falar o que quiser, agora vai me fechar a boca. Antigamente era vergonha. Eu penso o seguinte, liberdade sexual está dentro de um quarto. Eu não tenho que pegar essa liberdade, agora não, tem que me entender na minha liberdade sexual, fora desse quarto. Não, dentro do quarto eu tenho liberdade sexual. É ali, dentro de 4 paredes. Agora, querer criar leis, elaborar projetos para colocar de goela abaixo, ideologia de gênero, uma série de porcaria que eu sou contra. E sou totalmente contra mesmo. Meto o Paulo, não quer nem saber. Mas vão ofender, meu irmão. O fato de eu ter um buraco no meio da testa não quer dizer que eu sou um golfinho. Eu posso até me achar um golfinho, mas eu não sou. Antigamente, era o quê? Vergonha. Era vergonha se falar disso. Hoje nós temos aí, infelizmente, o dia do orgulho gay. Minha opinião, infelizmente. O dia do orgulho gay. Sabe qual é o meu medo, Marcelo? Sério mesmo. Tem hora que eu tremo, rapaz, com isso. Era vergonha, se tornou orgulho. O meu medo é que se torna obrigação, pô. Pô, sou casado, tenho 2 filhos, tenho um neto, pô. Depois de velho. Ser obrigado agora é bravo o negócio. Então, eu penso o seguinte, eu não posso querer direito tirando direitos. Eu acho isso totalmente incoerente, eu acho isso absurdo, sabe? Eu não tenho nada contra a opção de nada e de ninguém. De ninguém mesmo. Só quer, eu amei esse microfone aqui, que lindo, vou beijar e vou me casar com ele. Beija e casa com ele, meu irmão. Agora não me obriga a casar, não, pô. Eu não quero casar com esse microfone. Agora, me obrigar a casar com esse microfone, não. Eu posso até amar esse microfone. Agora, colocar obrigação nisso, isso eu sou contra. E eu defendo família. Eu sou família. E eu defendo família tradicional, sim. Defendo família tradicional, sim. Tem ali o que a Constituição fala em relação à família. Constituído por homem e mulher. Acabou. Começaram a criar uma série de coisas agora. Família do século XXI. Houve um projeto de lei, agora há pouco, do Orlando, acho que você sabe muito bem. Até você postou no canal. Eu dei meu like lá. Eu dei meu... Valeu, obrigado. Deu meu like lá. Eu fiz um comentário com a informação de que tinha sido retirado de pauta, né, para readequação do texto, vai ser feito um substitutivo. Eu informei isso lá no canal Será o Veredito, que é o projeto de lei Estatuto das Famílias do século XXI, né, que gerou tanta polêmica aí. Mas não tem como não polemizar uma coisa dessa. Entendeu? Se a pessoa lê o projeto, olha que coisa absurda onde é que a gente está parando. Se a gente lê o projeto, legal, lê o projeto, vê tudo, a gente vai ver que abre espaços, brechas para muita coisa. Poxa, ali tem pedofilia, ali tem incesto, entendeu? E como é que a gente vai ficar calado com uma coisa dessa? Eu não chamo esse projeto, para mim é uma porcaria. Falei até em plenário sobre isso. E aí, uma amiga nossa, a Janaína Pascoal, ela até fez um comentário, até conversou comigo sobre isso. E estava dizendo, poxa, deputado, ele falou que vai me processar. Eu falei, vai processar por quê? Você tem uma opinião contrária dele? Olha o tipo de liberdade que a esquerda quer. Olha o tipo de canalice que essa esquerda está fazendo. Se você tem uma opinião contrária, o camarada diz que vai te processar porque você tem uma opinião contrária dele. E mesmo que seja uma opinião técnico-jurídica ou técnico-legislativa. Olha, o projeto é ruim, é mal redigido, gera muitas distorções de interpretação, desconsidera a unidade do sistema jurídico, como está posto. Mesmo assim, o criador desse projeto diz que vai processar quem criticar esse projeto. Pois é, por isso que eu falei, pode me processar, não tem medo de processo nenhum. Não fui eleito para ficar com medo de ninguém, para deixar de falar o que eu penso. E o deputado Altair tem um outro projeto que está gerando muito debate aí. Qual que é esse outro projeto? Esse aí é que é bravo, meu irmão. Seguinte, eu sou, como eu te falei, fui da seleção brasileira de karatê, fui atleta, ainda treino um pouquinho. Mas eu sempre fui muito ligado ao esporte, tive academia, tal e tal. Aí eu estou vendo um dia um programa de TV e vejo uma jogadora chamada Tiffany, do Bauru,
que até os 30 anos de idade foi Rodrigo. Olha que coisa absurda. Até os 30 anos de idade foi Rodrigo. Tudo bem que queira fazer mudança de sexo, se achar mulher e tal, não sei o quê. Agora eu sou mulher, tá bom. Agora, quando se parte para a parte esportiva, aí não, pô. Aí o camarada até 30 anos, ele foi homem, testosterona lá em cima, densidade óssea maior, VO2 maior, coração maior. Então, nenhuma mulher teve a testosterona que esse camarada teve, que essa mulher hoje, a Tiffany, teve. Mas até os 30 anos, nenhuma mulher passou por um processo desse. E aí o camarada construiu toda a sua estrutura muscular e jogou na liga masculina de vôlei durante muitos anos, inclusive na Europa. Aí o camarada agora decidiu, sou mulher. Pronto, agora sou mulher, agora eu sou mulher. Vou jogar no time feminino do Bauru. Pelo amor de Deus! Aí há alguém que diga assim, mas isso não é preconceito? Eu falei, é preconceito, verdade. Preconceito contra as mulheres que adquiriram o direito de jogar no time feminino. O biotipo da pessoa nunca se iguala, deputado? Não fica, por mais que se use hormônios, a fisiologia desse rapaz não se iguala à capacidade de um corpo feminino? Bom, vamos lá. Você fez uma pergunta técnica, eu vou te responder tecnicamente falando. Não existe, bem claro, não existe nenhum estudo científico abalizado e nenhuma revista científica publicou algum artigo que comprove por A mais B que Y se torna X. Isso é impossível biologicamente, fisiologicamente falando. Se estudam isso há anos e não tem nada conclusivo. Nada. Quando você fala assim, mas não muda alguma característica? Muda. Claro que muda. O camarada abaixo do nanosmol da testosterona, é o que eles pedem, tá? Tudo bem, ele tem menos testosterona, mas daí se tornou homem por isso? Não, a densidade óssea dele é diferente, eu tenho que trocar todos os ossos. Vamos arrancar os ossos e colocar outros ossos. Ah, mas e o VO2? O VO2 também é diferente. Faz o seguinte, tira os pulmões. Ah, mas o coração de homem é... Não tem problema. A gente vai fazer um transplante de coração e colocar um coração pequeno, igual o de uma mulher. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Ainda que se diminua a capacidade, ainda existe uma porcentagem de discrepância. Ainda que pequena que seja, existe. E nós estamos falando de esporte de alto rendimento. Meu Deus do céu, 1 milímetro que a pessoa sobe mais. 1/10 de segundo é decidido uma competição. Entendeu? Vamos parar para pensar. O Usain Bolt, o homem mais veloz do mundo, né? 9,58. Ninguém bateu o Usain Bolt. Ninguém. Só para você ter uma noção, como não tem igualdade nisso, a Florence, em 1988, em Seul, ela foi a mulher que mais correu, a melhor corredora do mundo, 10,23. Se você colocar, imagina o Usain Bolt hoje determinando o seguinte, bom, hoje eu vou ser mulher. Usain Bolt se tornou mulher, está lá com peruca, agora é mulher, pronto. E Usain Bolt vai competir com mulheres. Com mulheres. A Florence, se ela estivesse hoje para competir, que ninguém bateu dela também, se ela estivesse hoje para competir, teriam 728 homens na frente dela. E foi a mulher que mais correu no mundo. Até porque, quando se fala de esporte, de alto rendimento, esporte, competição esportiva, não é por gênero, é por sexo. Isso é muito simples. Agora, alguém me disse assim, mas o senhor está com preconceito, o senhor, deputado, está sendo homofóbico e tal. O senhor não está respeitando a diversidade. Eu falei, meu amigo, não é questão de respeito à diversidade, é desrespeito à fisiologia, é desrespeito à biologia, é desrespeito à ciência. Deputado, e por que não existe a manifestação das mulheres, das atletas que estão competindo com esse rapaz que agora é uma moça? Por que as mulheres que competem lá? Porque existe um dado objetivo. Ele não se destacava nas ligas masculinas e se destaca muito agora nas ligas femininas. Nunca Mas as mulheres não estão reclamando. É medo. Medo de represália. Palavra é essa. É o que a esquerda faz com as pessoas. Eles impõem nas pessoas os seus pensamentos e ainda querem coibir essas pessoas de se manifestarem. Para você ter uma noção, Marcelo, eu fui procurado por atletas de ponta, gente que está aí, e que disse assim, deputado, pelo amor de Deus, alguém tem que colocar a mão nisso.
Eu já falei com uns 4, mas ele disse, mas não é muito bom mexer com isso. Eu falei, como assim não muito bom mexer com isso? O Bernardinho fez um pronunciamento a respeito disso. Exatamente. Não um pronunciamento oficial, mas que saindo de um jogo ele fez um comentário e tomou porrada. Tomou e depois se retratou. Olha, eu gosto muito do Bernardinho, eu acho ele um grande técnico, camarada fantástico, não tem como negar a capacidade dele, técnica e do conhecimento dele, mas fiquei com raiva quando ele voltou atrás. Fiquei. Por quê? Porque, poxa, ele falou o que ele sabe. Ele falou o que é lógico, o que é óbvio. Mas você vê, é tão forte esse tipo de coisa, de manifestação contrária ao que é lógico. Eu não estou dizendo manifestação contrária à opção sexual. Eu estou falando de manifestação contrária por aquilo que é lógico, por aquilo que é óbvio. Então, a gente está vivendo uma sociedade tão bizarra que agora a gente está criando um projeto de lei para dizer que masculino compete com masculino e feminino com feminino. Pelo amor de Deus! Eu estou com medo de ter que fazer projeto de lei para dizer que a água é molhada e o ciclo é redondo, pô. E eu aprendi no primeiro ano da faculdade que não se faz lei para discutir o óbvio, né? Mas o óbvio já não existe, não está tão claro. Isso é o princípio do direito, né? Exato. Então, mas, deputado, os críticos às vezes dizem, concordando com o senhor, teremos que excluir a moça ali das ligas e ela fica sem o direito de poder jogar, porque ela também não, agora, diante das alterações pelas quais o corpo dela passou, ela não consegue também mais competir nas ligas masculinas. Como contemplar, como acolhê-la também? Ótimo. Como contemplar o direito dela? Boa. A gente vai falar agora de inclusão. Né? Vamos falar de inclusão. Uma pessoa me disse assim, o senhor está excluindo os trans. Eu falei, não. Se eu deixar isso solto, eu estou excluindo as mulheres que passaram mais de 50, 60 anos, que não podiam assistir às Olimpíadas. As mulheres não podiam assistir às Olimpíadas. Elas se transvestiam de homem. E se fossem pegas, seriam presas, porque a mulher não podia assistir competição, meu Deus do céu. Hoje as mulheres têm o direito de competir. E querem tirar o direito delas. Então, quando a gente fala de inclusão, alguém me disse assim, mas e a inclusão, como é que fica? A minha pergunta é o seguinte, eu sei que eu estou aqui sendo entrevistado, mas vou te entrevistar agora. Posso? Manda. Tá bom, vamos lá. A gente vai sair na porrada. Não tem problema não, tu vai perder, mas tudo bem. Marcelinho, me diz uma coisa. Sim. O camarada é cadeirante. Tá? Ele é cadeirante e ele era, antes de ser cadeirante, ele foi um jogador de basquete. O cara jogava bem basquete, tal. Ele sofreu um acidente, por algum caso, e ficou na cadeira de rodas. Hoje ele é cadeirante. Certo. O que é que você faz para incluir esse camarada, porque ele gosta de jogar, sempre gostou? O que é que você faria? Bom, já existem ligas próprias para Olimpíadas, né? Preciso criar uma liga adequada para a condição física dele atual. Isso, né? Pronto. É a coisa mais lógica do mundo. Isso é inclusão. É pegar uma pessoa que se sente excluída de algo e inserir ela naquele contexto. Agora, imagina, para pensar. Pega um cadeirante, o cara que era jogador de basquete, o cara é cadeirante, e agora o camarada quer jogar basquete, põe para ele jogar num time com as pessoas que têm as duas pernas, é um homem normal. Isso é inclusão? Não, vai gerar uma diferença óbvia, né? A mesma coisa em questão da Tiffany. Entendeu? Cria-se uma liga trans, não tem problema. Pode criar, não tem problema nenhum. Isso é inclusão. Agora, o que não é inclusão é pegar uma pessoa que ela tem uma grande vantagem, que eu estou falando fisiologicamente falando, biologicamente falando, em cima das mulheres e colocar para competir com mulher. Isso não é justo. Já existe um projeto de lei desses aprovado em algum lugar do mundo? Nenhum lugar do mundo. Eu fui o primeiro deputado no mundo a protocolar esse projeto. E como os comitês... Vamos falar do COI. Comitê Olímpico Internacional. Vamos lá. Por isso que é bom a gente começar a pesquisar a fundo as coisas, para não falar bobagem, não falar sem base. A resolução do COI, resolução. Bom, resolução não é lei, a gente sabe disso. O COI dá uma recomendação. Ele recomenda que as pessoas que querem aceitar os trans no esporte aceitem. Ponto. Eu já acho isso um absurdo. Porque como é que o camarada tem um Comitê Olímpico Internacional, sabe que há disparidades assim, quem quiser aceitar, aceite. A gente está jogando no lixo. Mas a recomendação do COI é isso, que os atletas que forem trans e as entidades que quiserem aceitar, aceite. Baseado em quê? Baseado em quê? Porque eu penso que tem que ter uma base jurídica, fisiológica, biológica, um estudo científica, para dizer não pode por causa disso, disso e disso. Baseado em nada. Em nada. Simples assim. É ideológico. É ideológico. Tão ideológico. Eu fui para 2 audiências públicas em Brasília. Escuta essa. E alguém lá da LGBT mais YMPKJLH,
e um monte de coisa que eu não sei mais. O camarada me enquadrou, que é presidente não sei de quê, de trans não sei o quê, ele estava lá balançando a bandeira lá, cor-de-rosa, não sei o quê. Respeito tudo isso, mas para mim não faz diferença nenhuma. Aí eu estou lá sentado, ouvindo, e o cara disse assim, isso que o senhor está falando, esse projeto, ele é um projeto totalmente ideológico, porque você foi pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, meu irmão, já que você quer falar de ideologia, vamos ver em quem e no que o COI se baseou para liberar as pessoas, os trans, para competirem. Sabe em quê? No estudo feito pela Joana Rapper, com 4 pessoas trans, 4 trans, no universo de 7 bilhões de pessoas. Fez um estudozinho lá, que ela mesma achou, 4 pessoas. E essa médica que fez esse estudo e colocou no COI, pasme vocês, é trans. É uma trans. Advogou em causa própria. Em causa própria. Então, ideológico para quem? Eu, que sou um pastor, porque não... ou ela, que colocou isso, e por que não viu também que eu sou atleta? O senhor recebeu apoio de pessoas trans? Recebi. Teve trans que falou, olha, pastor, o seu projeto é bom, eu gostaria de ter uma liga, porque existem torneios que não são oficiais. Exatamente, né, exatamente. Existem torneios privados. Existe. Uma quadra society, o pessoal joga futebol. O senhor viu na imprensa já. Mas o senhor recebeu apoio do próprio público trans? Recebi. Por incrível que pareça, eu pensei que não ia receber, mas recebi e muito. Por sinal, tem um vídeo, depois eu mando para você, de uma atleta trans do Amazonas. Ela é lutadora de MMA, foi campeã de jiu-jitsu e hoje é trans. E faz competições de MMA no Amazonas. E olha o que ela fez, quando ela soube do meu projeto, ela falou, mas de onde é esse deputado? Alguém falou para ela, é de São Paulo. Falou, eu quero fazer um vídeo para ele. Assim, espontâneo. Eu falei, pô, que legal. Aí ela fez um vídeo, Anne Veriato. Quem quiser pesquisar aí, Anne Veriato, é atleta de MMA do Amazonas. Trans, mulher ali. Você é assim, poxa, é uma mulher. Ela disse assim, eu sou totalmente a favor do projeto de lei do deputado Altair Moraes, porque eu não acho justo. A minha construção como homem, se eu pegar uma mulher, eu acabo com ela. E eu faço competições MMA, nós estamos falando de luta. Eu faço competições com homens, do meu sexo biológico, porque quando eu vou treinar na academia, quando eu estou treinando, que eu treino com a mulher, não dá nem para o começo. Eu sou muito mais forte com ela, mesmo tendo feito transposição hormonal, todo o tratamento, ela diz, mas não tem como, eu não acho justo. Então, hoje, um atleta trans, olha que coisa, por aí a gente vê, aí não diz que é homofóbico, né? Porque ela é trans, né? Só sou eu que sou. Aí tem o tal do lugar de fala, corpo de fala. Isso, Aí o que acontece? Ela disse assim, não, eu sou totalmente a favor. Por quê? Porque eu sou homem biologicamente falando, claro, eu tenho minha opção sexual, mas quando eu vou competir com mulher, eu acabo com as mulheres. Então, eu não acho justo. E compete hoje a nível de igualdade e muito pelo contrário, até melhor do que alguns homens. Já ganhou até lá no Amazonas alguns campeonatos de MMA com homens. Agora, imagina esses caras que são machistas demais, muito machão, quer ser mais homem do que os outros, e perder para um trans, né? Com certeza. Então, o que, para nós caminharmos aí para o final da nossa conversa, o teu projeto também contempla um acolhimento das próprias pessoas trans. Sim, claro. Um encaminhamento da questão para os direitos deles. Claro, eu penso o seguinte, o radicalismo não é bom em nada, eu não sou radical em nada. Agora eu tenho posicionamento. Posicionamento eu vou ter, sempre vou ter, não vou baixar a cabeça em relação ao meu posicionamento. Eu tenho posicionamento. Agora, quer criar uma liga trans? Cria uma liga trans. O que não é justo, isso é questão de justiça no esporte. O que não é justo é um camarada com toda a construção muscular, com tudo que ele teve, que nenhuma mulher teve igual, se tornar agora uma mulher e competir com mulheres. Isso não é justo. E outra coisa que eu quero falar só rapidinho para a gente encerrar aqui. O meu projeto, quando passou aqui, uma deputada que é trans, subiu em plenário e disse assim, é inconstitucional, não sei o quê. Aqueles mimimi, né, que a gente sabe, né? E aí eu falei o seguinte, falei com o presidente da Câmara na época, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A gente acaba e coloca ela para tomar conta, porque já tem alguém que está dizendo que é inconstitucional sem nem passar na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, esses camaradas são tão doidos, tão alienados, que eles querem passar acima de qualquer coisa por causa da opinião deles. Pô, não vem colocar de goela abaixo a sua opinião, não, meu irmão. Então, o que aconteceu foi isso. O projeto deu trâmite legal e passou.
E passou na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que é constitucional. Até porque, em relação a isso, não existe nada definido a nível de Brasília, a nível de Congresso. E o que é que a gente entende, e a lei também fala sobre isso, que se não há nada que, juridicamente, que possa ajustar no Congresso, fica de acordo com os estados. Então, a gente pode legislar em cima da lei do desporto. Porque é uma legislação sobre lei Exatamente, do desporto. exatamente, Sim. exatamente. Sim. E é isso aí, o projeto está tocando, a gente vai em Tem frente. outros projetos? Tem muita O pessoal coisa. replicou isso em outras assembleias legislativas? 12 estados. 12 estados me ligaram, as pessoas me ligaram, deputados me ligaram. Em Brasília já tem um, fui para 2 audiências públicas em Brasília, eles já protocolizaram lá. Em mais 12 estados já fizeram isso. Conversei com a Ana Paula Henkel, que ela ficou assim encantada, porque ela disse assim, deputado, o senhor teve coragem. E eu tomei um susto, mas eu falei, por que, Ana Paula? Eu conversei com ela. Até a madrinha do nosso projeto. Eu falei, por que, Ana Paula? Ela falou assim, é porque teve outros que disseram, não vou mexer nisso. Como assim? Como assim? Quer dizer, eu não posso mexer em algo que eu acho que é justo? Olha o tipo de opressão que nós temos hoje. Quando se fala em liberdade, que a esquerda quer falar de liberdade, ela mais oprime e mais coloca de goela abaixo os seus pensamentos do que é o certo. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Entendeu? Então, teve muita porrada e... Teve. Eu bati também, e bato também. Larga, segurou porque muita gente está se calando e não quer nem comentar sobre isso. E eu falei, eu falei, Marcelo, olha, é o seguinte, deixa eu tocar. A gente vai aprovar o projeto, depois que aprovar é lei, aí vocês dão as caras, se não quiserem. Porque até eu entendo algumas pessoas, não é nem covardia em si, mas é questão de patrocínio, mas envolve muita coisa, Marcelo. Verdade. Entendeu? Envolve muita coisa. Conta muito. Eu fui atleta, poxa. Minha mãe vendeu coisa na rua para eu viajar. Teve campeonatos que eu não pude ir, porque minha mãe não tinha condição de patrocinar. Então a gente entende, quando o atleta consegue um patrocínio, poxa vida, ele se expor ali, de repente o patrocinador não gosta. Por isso que eu digo que quando a gente é radical, a gente é meio louco. Não pode ser radical. Tem que entender a situação do outro. Aquele camarada é um atleta que lutou tanto, se esforçou tanto para conseguir um patrocínio, depois por causa de uma fala, que a fala dele não vai gerar muita coisa. Mas a minha fala como parlamentar vai gerar, porque a minha fala se torna projeto. Então, deixa que eu vou ser a fala de vocês. Quando for o projeto, legalizou, passou, aí vocês põem a boca no trombone sem problema. Muito bom, deputado. Mais alguma observação? Não, tudo bem. Eu só agradeço a todos aqui pela oportunidade. Sei que eu falo pra caramba, porque nordestino fala muito mesmo. Mas é isso aí. Eu vou lutar por esse projeto, vou lutar pelo bem da sociedade, vou lutar pela família, e tenho feito isso com muito prazer. E não tenho nada contra, olha eu me defendendo, não tenho nada contra a opção sexual de ninguém. Você pode ser o que você quiser, só não queira impor isso a gente. É isso aí. Pessoal, deputado Altair Moraes, muito obrigado, deputado, pela presença. Honrou muito o nosso evento com a sua fala, gerou muitas reflexões. Você concorda, discorda? Deixe aí nos comentários quando nós subirmos esses vídeos. E, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, deputado Altair Moraes. Valeu, pessoal.